Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui com um novo vídeo e hoje a minha ideia é da gente conversar um pouquinho sobre como contar para uma criança sobre as questões LGBT, sobre as questões da diversidade sexual. É um pedido que foi feito assim, de como contar para uma criança, por exemplo, se um casal, qualquer que seja esse casal, esteja num restaurante e aí um casal de gays ou um casal de lésbicas se beija e a criança vê. Como é que você explica essa questão para uma criança? Ou se uma criança começa a olhar uma pessoa e aí fica na dúvida e fala: mamãe, essa pessoa é menino ou menina? Como é que a gente aborda as questões da transgeneridade, da transexualidade? Como é que a gente conversa com as nossas crianças sobre essa questão? Então assim, primeiro a gente precisa se informar. Primeiro a gente precisa saber do que eu estou falando. Eu preciso entender o que é homossexualidade, eu preciso entender o que é transexualidade. Então é importante que a gente busque informações sobre isso, né? Para poder conversar com essa criança de uma forma mais bacana, mais honesta, mais transparente, mais aberta. E aí a gente vai contando para essa criança aos poucos. Se é uma situação que você viu naquele momento que você precisa explicar para a criança, eu gosto muito de explicar que as pessoas gostam de se relacionar, que as pessoas namoram e que a gente não escolhe por quem que a gente vai se apaixonar. Então, que tem muitas pessoas que gostam de namorar com alguém que é diferente, tem muitas pessoas que gostam de namorar com pessoas que são iguais, tem pessoas que não gostam de namorar, tudo bem, né? Cada um na sua. Mas a gente vai explicando para a criança que tem homens que gostam de namorar com homens, tem mulheres que gostam de namorar com mulheres, tem homens que gostam de namorar com mulheres, tem mulheres que gostam de namorar com homens. Simples assim. Então a gente vai contando para essa criança que as pessoas se apaixonam, que as pessoas se relacionam e que essas pessoas, por mais que a gente não concorde com determinadas formas de relacionamento, que a gente precisa respeitar essas pessoas. Às vezes, por exemplo, a homossexualidade pode ser contra a minha religião, sei lá, eu não preciso aceitar, não preciso concordar, até porque eu não sou melhor que ninguém para aceitar o outro, né? Fica uma coisa até meio prepotente, eu aqui, héterozinha, te aceito, né? Então não é por aí. Mas a gente precisa aprender a respeitar as pessoas que se relacionam com pessoas iguais, aprender a respeitar as pessoas que se relacionam com pessoas diferentes. Então a gente precisa ensinar para as crianças que amor é amor, independente de qualquer coisa. E que a gente precisa respeitar qualquer tipo de diferença. Não só diferenças em relação à orientação sexual e identidade de gênero, mas qualquer tipo de diferença. Seja uma cor de pele diferente da minha, eu preciso respeitar uma religião diferente da minha. Respeitar não é concordar. Respeitar é saber que o outro é diferente de mim. E se o outro é diferente de mim, automaticamente eu sou diferente desse outro, né? Vocês concordam? Imagino que sim. Então a gente precisa aprender a respeitar o que é diferente da gente. Até porque, gente, a gente está vivendo num mundo muito intolerante, muito preconceituoso, muito agressivo, né? A gente está vivendo em que as pessoas não se respeitam por coisas que deveriam ser até de uma diversão. Por exemplo, o time de futebol. As pessoas não se respeitam em relação ao seu time de futebol. E a gente está vivendo num mundo em que as pessoas se matam por causa de time de futebol. Se eu entendo que uma pessoa torce para um time diferente do que eu torço, eu acho que eu posso ir lá e bater, eu acho que eu posso ir lá espancar, inclusive matar. Só que não. Então a gente pode ir ensinando as crianças a respeitar a diversidade como um todo. Não necessariamente eu preciso falar de homossexualidade ou falar de transexualidade. Mas se eu tiver condição, melhor, porque aí eu falo de uma forma mais aberta. Quando eu falo sobre homossexualidade, a gente vai falar muito nessa linha do amor, nessa linha do respeito. Quando eu falo de transgenitalidade, de transexualidade, transgeneridade, eu estou falando de um respeito à identidade dessa pessoa. E aí não cabe a mim, nem a ninguém, dizer que uma pessoa é homem ou mulher por conta do seu genital, por conta do seu corpo, por conta de alguma característica. Se essa pessoa está me dizendo que ela é uma menina, ela é uma menina. Simples assim. Se essa pessoa está me dizendo que ela é um menino, que ela se sente um menino, independente do corpo que essa pessoa tenha, essa pessoa precisa ser respeitada como um menino.
Então, se alguma situação você passar assim, por exemplo, passou no ônibus, né? Você está lá dentro do ônibus ou você está no shopping, no restaurante, numa loja. Aí a criança pergunta para você, essa pessoa ali é homem ou mulher? Nada mais natural do que você falar para essa pessoa. Pergunte para essa pessoa que pode dizer o que ela é. Se ela se sente uma mulher, se ela se sente um homem, ela vai te responder. Então é importante que a gente consiga explicar para essa criança que nem todo mundo que nasce com pênis vai se sentir homem, que nem todo mundo que nasce com uma vagina vai se sentir mulher, que essa identidade de gênero é uma coisa que está na nossa cabeça, uma sensação de pertencer ao gênero feminino ou ao masculino. Ou, atualmente, a nenhum dos dois, ou aos dois. Então, cada um tem sua identidade. A gente não precisa encaixar as pessoas nas caixinhas. Mas se a pessoa está encaixada numa caixinha, ok. Se eu disser que eu me sinto uma mulher, eu preciso ser respeitada como mulher. E é isso que a gente vai ensinando para as nossas crianças. Quando isso acontece dentro da nossa família, mais importante ainda. Mais importante ainda é eu saber sobre as questões da diversidade sexual. Mais importante ainda é eu buscar informações sobre isso. Porque se de repente, olha, o filho da minha irmã é gay, a filha da minha irmã é lésbica, se de repente minha tia resolve assumir sua homossexualidade, assumir, não gosto muito da palavra assumir, tá? Porque o hétero não assume sua heterossexualidade, né? Mas ok. Se essa pessoa, né, começa a mostrar essa questão da sexualidade, de uma sexualidade que não condiz com o que a família espera dessa pessoa, essa pessoa precisa, quem está ouvindo essa notícia, precisa estar informada sobre essas questões, para poder conversar com as crianças. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a minha cunhada é homossexual, só que a filha dela não sabe disso ainda. Como é que a gente pode fazer? Eu vou conversando com a minha sobrinha, coisas do tipo, olha fulana, você sabia que tem meninas que gostam de namorar com meninas? A gente começa por aí, sabe aquela história do gato que subiu no telhado? Mais ou menos isso. Então assim, sabe, olha, você sabia que tem meninos que namoram com meninos? E aí a gente vai introduzindo a questão da homossexualidade na vida dessa criança. E a gente vai falando de respeito. E aí a gente vai conversando, e se a tia fosse homossexual? E se o tio fosse homossexual? E se sua mãe fosse homossexual? Então a gente vai aproximando esse assunto da criança. Eu garanto para vocês, a criança vai tirar de letra. Vai dar nossa segurança de passar essa informação para a criança de uma forma mais tranquila, né? Ai, mas eu não sei nada sobre esse assunto. Vai se informar. Procure livros, procure artigos, procure textos, procure pessoas que convivem de uma forma bacana com a homossexualidade, com a transexualidade. Então procurem informação, porque é só a gente tendo informação que a gente vai conseguir transmitir isso para as nossas crianças de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável. O que não dá, gente, é para a gente se omitir. O que não dá é para a gente deixar de falar, porque a diversidade está aí. E a diversidade é maravilhosa, e a diversidade é linda, e a gente pode aprender muito com a diversidade, seja essa diversidade qual for. Então falem muito sobre amor, falem muito sobre respeito, as crianças vão assumir sua maneira de pensar de uma forma muito mais clara. Ela vai assumir uma certa posição, e cabe a gente ir mostrando para essa criança que ela pode conviver com a diversidade, seja essa diversidade qual for, de uma forma muito harmoniosa, muito tranquila e muito respeitosa, tá bom? Por enquanto é isso, gente, mandem mais sugestões. Quem gostou do vídeo vai lá e curte, quem não gostou vai lá e curte também. Assinem nosso canal, se inscrevam lá no nosso canal e mandem dúvidas, mandem perguntas, mandem sugestões de temas que vocês têm de curiosidade ou que vocês queiram saber mais, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima. Tchau!